Fala, gente, tudo bem? Passando aqui bem rapidinho, em 3 minutos, antes de te liberar, né, a palestra para você assistir, gratuitamente, não se preocupa, para te falar da plataforma Cursal. Eu sou professor e aula presencial há muito tempo, e a plataforma que nós construímos é o ambiente, é o lugar, é o espaço que você precisa para poder ter os melhores empregos, ter os melhores salários, ter as melhores pessoas. É fazer networking, é desenvolver soft hard skills, é conhecer o mercado de trabalho, é ter acesso a vagas que vão valorizar o profissional que você quer se tornar. A plataforma Cursal, gente, ela foi desenhada com muito carinho. Eu dei aula presencial por muito tempo, né? Na faculdade, aula de bioquímica, aula de imuno, e aí eu percebi que o jeito que nós ensinávamos podia ser transformado, né, em um ambiente, em um lugar para ajudar esses alunos e para a plataforma Cursal. Hoje nós temos mais de 2 mil assinantes e eu quero que você seja o próximo aluno matriculado. Se você quiser esse passo a mais, eu tenho muita coisa conosco na plataforma Cursal, né? Verde da Força, se tornar um guerreiro oficial. A plataforma, gente, ela tem aula de todas as matérias. Não se preocupe mais em ter que estudar em lugares que você nem sabe se a fonte é segura. Você vai ter aula de química, de imuno, de histologia, de estética, tem uma trilha de estética. E, pô, cursos de estética são caros pra caramba. Nós conseguimos produzir esses materiais gratuitamente para você na plataforma. Então, vai ter trilha de estética, tem trilha de perícia criminal, tem trilha de análises clínicas e reprodução humana. Então, são materiais volumosos, robustos, para você estudar o que você precisa, quando você precisa, do jeito que você mais gosta. Rápido, técnico, objetivo. Tá? Então, a plataforma Cursal, além de tudo isso, nós temos também um grupo, que é um grupo de networking, um grupo onde nós mandamos vagas de emprego. Eu recebi uma vaga de estágio esses dias, há pouco tempo. Postei lá no grupo uma vaga para trabalhar com isso, tecnologia, com uma bolsa de R$ 1.000, R$ 1.080. E para estágio, vocês sabem que é uma bolsa muito boa. Então, é uma oportunidade para você. Se você quer ser aluno, gente, é muito barato. Não tem como você ficar de fora. É uma convocação. Se você faz biomedicina, você precisa ser aluno da Cursal. Não é facultativo, porque é isso que vai te ajudar a ter os melhores empregos, conhecer as melhores pessoas e os melhores salários. E todo mundo que se matricular vai receber no primeiro dia, eu não sei que dia você está vendo esse vídeo, mas você vai receber um presente. Eu vou disponibilizar esse presente para vocês. Que vai ser todo mundo que no dia 20 estiver matriculado na plataforma, quando abrir no dia 20, meio-dia, vai ganhar um broche de Pio Guerreiro, que é esse broche aqui, ó. O escudo que representa o profissional que você é e que você vai se tornar. Vou mandar para sua casa de graça, tá bom? Com frete gratuito, não se preocupa, presente. E o primeiro de tudo, né? Cadê a mochila? Pega aí para mim, por favor. O primeiro aluno matriculado da plataforma vai receber a mochila, né? Com todos os presentes. Então, né, abrir, ela tá pesada, cheia de livros, fone, um monte de coisa aqui dentro. Essa mochila vai também de graça para sua casa. Se você for o primeiro matriculado no dia 20, às 12 horas. Então, clica no link aqui. Você vai ter a opção, depende do momento que você for assistir esse vídeo, ou você vai para a página de comunicado para entender como é, ou você vai direto para o grupo agora, se você já está assistindo, está participando do evento, você vai entrar no grupo de super interessados, que é quando nós vamos, né, liberar para vocês as matrículas da plataforma Cursal. Então, participe desse grupo de super interessados e eu vejo você em breve, porque eu tenho certeza vai ser a melhor escolha que você vai fazer para a sua carreira. Se você quer caminhar conosco, não quer ficar sozinho, quer ter oportunidades, não quer ficar vendo mensagens sobre desemprego, porque você não vai ficar desempregado. Porque nós vamos te ajudar a ter as melhores oportunidades do mercado. Então, clique aqui e saiba mais e boa palestra para você. Tchau, saudações biomédicas. Bom, de antemão, né, agradecer o convite, toda a equipe Cursal, Tiago Nascimento, né, por esse momento tão especial, aos profissionais que estão procurando aí as áreas de habilitações, conhecendo as outras áreas de habilitação, né, que o foco sempre na universidade é a análises clínicas. Vou já compartilhando aqui os meus slides para a gente falar de mais uma área que, diga-se de passagem, para mim, é a área mais nobre da área da saúde. Vou voltar aqui no streaming. Só para ver se está tudo certo. Só um pouquinho, ficou meio lento aqui o processo.
Já foi? Beleza. Vamos dar início à aula, então. Só dá um ok aqui para mim, Bruna. Pelo chat do stream. Brunão, tudo certo, pode continuar. Ok? Acho que eu tenho que passar lá para eu conseguir. Vamos lá. Então, para quem não me conhece, eu me chamo Bruno Herrera, sou biomédico, né? Minha carreira começou em 2006, então estou completando aí 20 anos de carreira dentro dessa profissão maravilhosa. Me especializei em perfusão, ou seja, sou perfusionista habilitado pelo Conselho em Perfusão. Também sou mestre em Saúde, Ciência e Tecnologia. Tenho o título de especialista da SBSEC, certificação latino-americana, e também faço parte do Conselho Regional de Biomedicina, aqui da 6ª Região, e sou fundador de um projeto que se chama Mundo da Perfusão, onde vocês podem acompanhar aí pela página Instagram, Mundo da Perfusão. Então, simbora começar essa aula. Ergue o som, faça o vídeo, dá aquele print de tela e marque lá o Mundo da Perfusão. Bora lá? Hoje nós vamos planejar a perfusão para um paciente que tem a patologia de endocardite da válvula aórtica. É um paciente de emergência, ele está na UTI, vamos recebê-lo da UTI. Ele está com intubação orotraqueal, ventilação mecânica. É um paciente que se apresenta instável no uso de drogas vasoativas e no uso dos antibióticos, já que é um paciente colonizado, o paciente está infectado. Utilização de meropenem, vancomicina, drogas vasoativas como noradrenalina, em altas doses. O coração desse paciente apresenta uma disfunção severa, com 30% de fração de ejeção. É um coração hipertrófico. Esse paciente desestabilizou, fez um edema agudo de pulmão, se apresenta anasarcado, edemaciado e está realizando evento de UTI hemodiálise para o equilíbrio hidroeletrolítico. Então, é um paciente gravíssimo, com sério risco de ficar na mesa cirúrgica, mas aonde nós temos 0,01% de chance de que esse paciente sobreviva, nós vamos atrás desse percentual. Então, nós vamos planejar uma perfusão para esse tipo de cirurgia, para que nós possamos minimizar todos os impactos causados pela perfusão e pela cirurgia cardiovascular, cujo esse paciente vai receber para ter aí o seu tratamento e a melhora de sua qualidade de vida.
de circulação intracorpórea, 8h37. Fluxo total. Pode parar. Ok, campeão da horta, fazendo solução. Minutos de circulação extracorpórea, vamos coletar a gaso, parâmetros da coleta O2 de entrada 70, FI de O2 no blender 70, CO2 saída 48, O2 entrada 60, fluxo de sangue de 4.800 ml, fluxo de gás em 1,5 litro. Temperatura do paciente 34 graus. Fluxo taxa de oxigenação em 350, taxa de extração em 22, delta PCO2 de fato, pH corrigido em 7,39 e PCO2 corrigido em 42, tudo certo com as taxas metabólicas do paciente. Ok, paciente 36,9, frequência de 120, média de 70, deixando o volume, reperfundindo, meio fluxo, fora venoso, fora de circulação extracorpórea. Realmente era um caso bastante grave, né? Paciente de endocardite, tinha um anel bem calcificado, o paciente tratou por bastante tempo com antibiótico, teve uma evolução ruim, precisou ser internado na UTI, fez edema agudo de pulmão, insuficiência renal aguda, chegou com plaquetopenia, dentre outras comorbidades. Durante a SEC foi tudo bem. Fizemos tudo que nós podíamos ter feito. Será que poderíamos ter feito mais? A gente estuda diuturnamente para isso, para sempre estar fazendo o melhor para os nossos pacientes. Nem sempre é possível. Um paciente sai da cirurgia, ele é bem operado, sai bem da circulação extracorpórea, os batimentos normais. Mas nós estamos na área de humano. Nem sempre é possível que saia tudo do jeito que a gente quer. E o cirurgião falou isso? Que o paciente não está bem na UTI? E aí, pessoal? Pelo que você corre, esse slogan, né, foi maravilhoso.
essa escolha desse workshop biomédico. E a pergunta é se você está preparado. Se você não está preparado, ainda dá tempo. Então, esse vídeo demonstra, né, um pouquinho do nosso dia a dia, qual é o nosso trabalho, o nosso ambiente de trabalho, que é o centro cirúrgico. Eu vou falar um pouquinho mais do meu dia a dia ainda dentro dessa apresentação. Desde esse início aí já gastamos 10 minutos dos 25 que eu tenho para conversar com vocês. E a ideia central é ver essa preparação, o que é essa área de habilitação maravilhosa que é a perfusão. Diga-se de passagem, sou perfusionista e um apaixonado pela perfusão. Né? Vira um pouquinho da cirurgia e a questão do estar preparado. Né? Esse vídeo chama atenção que por mais que você estude dioturnamente, que você se dedique dioturnamente, tudo pode acontecer durante um procedimento. E a gente, né, perfusionista, a gente acaba lidando com a vida das pessoas. Então, é uma área de extrema responsabilidade, é uma área que demanda muito conhecimento teórico e prático, e é isso que eu vou demonstrar para vocês. Para quem é novo, nunca viu o que é perfusão, né, a resposta, basicamente, é o conjunto de aparelhos que substituem temporariamente o coração e os pulmões do paciente. Então, o sangue do paciente é desviado dessa pequena circulação do coração e dos pulmões para uma máquina popularmente conhecida como máquina coração-pulmão, onde nessa máquina nós vamos promover o fluxo, promover a troca gasosa com o sangue do paciente, principalmente voltando à circulação sistêmica do paciente. Né? A grosso modo, eu costumo dizer, o cirurgião não consegue operar com o coração batendo, sendo necessário parar e proteger o coração. E como isso é possível? Por meio da circulação extracorpórea. O que vocês precisam saber sobre essa área de habilitação, que vem com o nome lá, perfusão extracorpórea? Bom, aonde que é realizado esse procedimento? O nosso carro-chefe é a cirurgia cardiovascular e acontece dentro do centro cirúrgico, sala cirúrgica e cirurgia cardíaca. Pode, em alguns casos, ocorrer em UTI? Sim, quando nós estamos falando de ECMO, que é mais uma atividade que o perfusionista participa complementando uma equipe multiprofissional. E depois, alguns procedimentos especiais, como na área de oncologia, né, como a quimioterapia hipertérmica. Ainda tem outras coisas que nós podemos fazer, mas já deixo aqui de antemão que o nosso principal procedimento, o carro-chefe, né, o nosso ambiente de trabalho é o centro cirúrgico, é a cirurgia cardíaca. Pessoal, o que nós precisamos para fazer a perfusão? Eu chamei a atenção aqui, né, trouxe um slide trazendo esses nomes para quem anota, para quem vai estudar, né, sobre perfusão. É bacana vocês, né, já conhecerem esses equipamentos, esses materiais descartáveis, como oxigenador de membrana, bomba centrífuga ou bomba de rolete, cânulas arteriais e venosas, trocador de calor, filtro arterial. Mas, para não passar batido aqui no nosso ao vivo, né, eu trouxe para vocês aqui um exemplo de um oxigenador. Não sei se vocês vão conseguir, né, encontrar inteiro, né, conseguir visualizar, né, de forma completa ele aqui. Vou um pouquinho mais para trás, ver se melhora. Onde o sangue venoso entra por um dispositivo, passa por dentro de um trocador de calor e passa por uma câmara de oxigenação, onde o sangue passa por fora dessas membraninhas e o gás passa por dentro, saindo então um sangue arterial ou um sangue oxigenado, como se ele estivesse saindo do pulmão. Então eu tenho aqui em minhas mãos um oxigenador de membranas que nada mais, nada menos substitui o coração do paciente. Outro equipamento legal é este aqui. Ó, eu tenho um coração artificial em minhas mãos. Ela é a bomba centrífuga. Vou colocar aqui para vocês.
Então, essa é a bomba centrífuga, é ela que substitui o coração, é ela que promove o fluxo sanguíneo durante a perfusão. Tá legal? Então, esses são um dos equipamentos, né? Eles estão descritos aqui no slide, para quem for copiar, para quem estiver anotando, dentre outros materiais, até mesmo como a máquina de circulação extracorpórea, como nós usamos. Então, essa máquina coração-pulmão, né, é o equipamento, né, mais visualizado ali do procedimento cirúrgico, assume a função do coração, dos pulmões, enquanto esses órgãos estão excluídos da circulação sistêmica do paciente, e é composta por esses materiais. E algumas coisas que essa máquina mantém quando você consulta é o fluxo, né? Nós temos um fluxo padrão, dependendo de cada paciente, pela superfície corpórea de cada paciente. Nós trabalhamos com hipotermia, então nós temos ali uma faixa de hipotermia para trabalhar, fazer a diminuição do metabolismo celular e as pressões, né? Nós precisamos do mínimo de pressão lá no interstício para que a bioquímica aconteça, para que se tenha a troca, né, de substratos. A gente pode falar de oxigênio, mas de todos eles, lá no interstício, lá na microcirculação. Bom, mas agora que vocês já sabem o que é o procedimento de perfusão, vocês não podem mais errar numa prova, não podem mais errar, né, essa questão. Muitos confundem com a hemodiálise. Perfusão não é hemodiálise, embora se trabalhe com máquinas. Cuidado, né? Essa é uma pegadinha que concursos colocam ali nas questões para vocês errarem mesmo, tá? Então, vocês vão sair quando alguém perguntar o que é perfusão. É um procedimento que se utiliza na cirurgia cardíaca, é ele que faz parar o coração, né? Mais ou menos nesse sentido. Bacana? Combinado? Nunca mais vão esquecer? Seguindo. Então, o que vocês precisam saber sobre o dia de um perfusionista? Nós temos aí uma carga, né, de trabalho bem acentuada, tá? Bom, é uma rotina de um profissional que trabalha no centro cirúrgico. Aqui eu coloquei uns horários, mas como eu estou aqui para explicar, né, com relação a esses horários, basicamente o seguinte: os plantões giram às 7 horas da manhã. Então, as cirurgias se iniciam às 7 horas da manhã. No entanto, o perfusionista sempre chega antes para montar todo aquele equipamento que vocês viram lá no primeiro vídeo, né? Então, é a chegada, preparação da máquina e a checagem de todos os equipamentos, se o circuito está tudo ok. Bom, passando para frente, nós vamos fazer o planejamento do paciente. Diga-se de passagem, eu já venho com esse planejamento um dia antes. Quer conhecer? Qual é esse planejamento? Conhecer o peso do paciente, a altura desse paciente, calcular a superfície corpórea, saber as medicações que esse paciente está tomando, que ele está fazendo o uso, saber as comorbidades, se ele tem diabetes, se ele tem hipertensão, insuficiência renal, insuficiência cardíaca, hipotiroidismo ou qualquer outro tipo de doença que esse paciente tenha e que possa influenciar na circulação extracorpórea. Dependendo do que vai ser o procedimento cirúrgico, por causa da patologia que ele vem para o centro cirúrgico para o tratamento com a cirurgia cardíaca, então eu vou definir as minhas condutas, eu vou definir ali, vou traçar o meu caminho da perfusão, o que eu vou querer na perfusão para esse paciente. Lembrando vocês do vídeo inicial, nada mais, nada menos, quando eu falo lá, estou com 300 ml por minuto de oxigênio, que é de oferta de oxigênio, isso foi planejado, eu queria isso, né, de mínimo para esse paciente. Estou com uma PCO2 corrigida de 40, era isso que eu queria para esse paciente, dentre outras coisas. Bom, depois nós vamos, né, tudo deu certo, correu bem, nós vamos sair, vamos entrar em circulação extracorpórea, desculpe. Então, nós vamos iniciar a perfusão, o cirurgião vai fazer o tratamento principal, seja revascularização do miocárdio, popularmente conhecida como ponte safena, trocas de válvula aórtica ou mitral, as doenças da aorta, principalmente o aneurisma de aorta,
Cirurgião corrigindo essas lesões, nós vamos para a saída de circulação extracorpórea. E depois, por fim, vamos desmontar, né, todo o nosso equipamento. Esse material que eu mostrei para vocês, ele é descartável, então eu vou jogar fora, é lixo, e higienizar a máquina, tá? E, claro, continuar ali os relatórios, toda aquela ficha que eu mostrei para vocês, planejamento, né? Ali eu vou colocando todo o relatório do que foi feito, que veio acontecendo durante uma perfusão. Então, com relação aos horários que vocês estão vendo aqui no slide, né? Se tudo caminhar bem, ao meio-dia, esse paciente está na UTI. Uma rotina nossa aqui do serviço onde eu trabalho, tá? Tudo pode acontecer. Pode ser um caso mais difícil, esse paciente demorar mais para sair de circulação extracorpórea, algum outro tipo de lesão ser corrigida, né? E pode demorar mais. Então, com relação aqui a essa rotina, tá? De cirurgia e perfusão propriamente dita, a verdade e o que eu sempre coloco é, nós temos horário para entrar no centro cirúrgico, mas nós não temos horário para sair do centro cirúrgico. Por isso que aqui embaixo está falando que a rotina e os horários podem ser alterados em qualquer momento, tá? Bom, perfusão é fácil? Não. É uma das funções mais críticas dentro do centro cirúrgico, afunilando aqui para a cirurgia cardiovascular. Quais os principais desafios da perfusão? As decisões em tempo real, com a vida de um paciente em risco. Veja só. Nós monitoramos, né, de forma simultânea inúmeros parâmetros. Podemos passar por intercorrências. E depois nós temos aí uma carga emocional, né, altíssima, porque nós trabalhamos com a vida de pessoas todos os dias, e também um ambiente cirúrgico, cirurgiões, né, médicos. Nem sempre, né, existe um clima super favorável. Porque eles se acham, porque eles acham que são deuses, enfim. Não, pessoal. É porque imagina você estar com a vida de uma pessoa na sua mão, né? Tudo tem que dar certo. E, claro, os longos plantões. E quando a gente fala de responsabilidade, né? Então, nós temos que operar e manter essa máquina, é uma responsabilidade do perfusionista. Nós controlamos fluxo, oxigenação, temperatura, se o paciente está urinando ou não. Nós trabalhamos com a monitorização da gasometria, vendo aí o equilíbrio ácido-base. Nós garantimos a anticoagulação desse paciente para que o sangue não coagule dentro do nosso equipamento e ainda as documentações de todos esses procedimentos. Isso tudo é a cargo do perfusionista. Então, veja, pessoal, trabalhar... Oi? Me chamou? Não, Brunão, tudo certo. Então, veja só a carga de responsabilidade, os desafios, né? Aproveito aqui esse momento porque nós fizemos um vídeo, eu, Thiago Nascimento, colocando ali sobre a profissão. Então, nós vamos falar um pouquinho sobre aqui o mercado de trabalho, e teve ali um certo tipo de polêmica em alguns comentários. Mas o que eu deixo ainda claro é que todo início, ele não é fácil e não tem o retorno que você espera. Mas não devemos desistir, nós temos que continuar, tá? Aí, respondendo aqui, uma grande... todas as aulas que eu vou, as palestras que eu dou, né? O pessoal pergunta, quais áreas eu preciso estudar mais, já que eu quero ser perfusionista? O que o perfusionista tem maior conhecimento? Então, eu tenho aqui nesse slide algumas disciplinas essenciais. Anatomia, fisiologia cardiovascular, a fisiologia respiratória,
hematologia, farmacologia, bioquímica, a própria física, microbiologia e tecnologia em saúde. Eu não vou ficar aqui aprofundando em cada um, mas, pessoal, peço que vocês fechem os olhos, lembrem-se daquele vídeo inicial e vocês vendo um sangue saindo, verem o sangue saindo do endotélio vascular, entrando em contato com uma superfície artificial, que é o material de circulação extracorpórea. Quanto disso envolve? Bom, saiu do endotélio vascular, contato com uma superfície artificial, desencadeamento de reação inflamatória. Eu tenho, então, imunologia. Eu falei em troca gasosa ou troca de substratos com a célula lá na microcirculação, lá na periferia, bioquímica. Eu falei em medicamentos, vasoconstritores, vasodilatadores, farmacologia. Né? Se eu estou falando de sangue, eu tenho hematologia na mão. Se eu estou falando, preciso perfundir bem um rim, né, para que ele funcione normal, eu tenho a fisiologia renal. Eu estou alterando pulmão, fisiologia respiratória. Então, aqui algumas das disciplinas, né, algum do conhecimento mais profundo de um perfusionista. Outra pergunta é, tá bom, eu quero me tornar perfusionista. Estou aqui no Workshop Biomédico, o Work dos Works, o maior evento de biomedicina do Brasil, e eu quero conhecer a perfusão. Conheci a perfusão, me apaixonei, gostei daquele vídeo, ele é muito atrativo. Eu quero trabalhar no centro cirúrgico. Qual é o caminho que eu tenho a seguir? Então, pessoal, graduação em Ciências da Saúde. Né? Biomedicina, enfermagem, biologia, farmácia, fisioterapia e medicina. Acredito que a grande maioria aqui está com a biomedicina. Depois você precisa fazer uma pós-graduação, lato sensu, né? Uma especialização. Né? Tudo isso que eu falei, mesma coisa. Um curso reconhecido pelo MEC com, no mínimo, 1.200 horas. Uma carga de 400 horas teóricas e 800 horas práticas. Pessoal, atenção, senão o Conselho não habilita. Conforme a resolução 001 de 2019, ele tem que contar ali essas 1.200 horas. E uma prática supervisionada também com, no mínimo, 100 procedimentos supervisionados aí dentro de centro cirúrgico. Depois, uma cereja do bolo é o título de especialista da Sociedade Brasileira de Circulação Extracorpórea. Por quê? Para você estar melhor demonstrado, aparentado no mercado de trabalho. Porque para você conseguir esse título, você precisa fazer uma prova para lá de cabeluda, você precisa entregar um artigo científico, né? Agora está passando também pela prova prática, tá? E ter aí as 100 perfusões já realizadas. Então, quando você chega lá com o seu currículo, vamos dizer assim, e você tem o título de especialista, opa, esse profissional, ele é diferenciado. Então, algumas dicas para quem quer ingressar na perfusão. Isso aqui é muito importante para vocês, pessoal. E aí, eu até divido aqui o meu espaço com os outros colegas das outras áreas, porque as áreas que exigem, né, uma prova, currículo, entrevista, para você ingressar, mesmo em um centro formador, em uma pós-graduação, o caminho sempre vai ser esse, tá? Que são o quê? Cursos e aulas sobre perfusão ou circulação extracorpórea, né, que é a mesma coisa, perfusão, circulação extracorpórea. Você precisa enriquecer o seu currículo, enriquecer o seu LEITS, né? Então, você tem que ter, quanto mais você participa, mais você aprende. Congressos e palestras, né, que tenha circulação extracorpórea ou perfusão, e as jornadas acadêmicas, as semanas acadêmicas do seu próprio curso. Bom, nem sempre na sua semana acadêmica vai ter um perfusionista dando aula para vir lá atrás do seu certificado que você participou de uma palestra em perfusão. No entanto, você pode trabalhar aqui com o segundo passo, que é a produção científica, com a submissão de resumos simples, resumos expandidos nessa semana acadêmica, nos congressos, né? E qual é o tema? Perfusão. Mais do que isso, publicações de trabalhos científicos. Em qual área? Perfusão. Vou fazer meu TCC, não sei ainda no que eu vou fazer e eu sou apaixonado por perfusão. Você vai fazer seu TCC em quê?
perfusão, depois publicar. Enfim, isso tudo enriquece seu currículo. Quando você tem um entrevistador, né, quando você for entrar e ingressar num centro formador, ele vai ter o pleno conhecimento de que você já está apta ou já tem uma grande afinidade com a circulação extracorpórea, com a perfusão. Vai diminuir muito a carga, né, de ensino desse professor, e mais do que isso, você vai ter mais habilidade, você vai estar mais próxima de conseguir realizar o procedimento. Depois, as disciplinas que eu devo estudar. Então, como eu já comentei anteriormente, aqui entra mais algumas, como anatomia, as fisiologias já tinha comentado, hematologia, farmacologia, bioquímica, física, microbiologia, porque nós trabalhamos com a parte estéreo, materiais estéreis, né? Tecnologias em saúde e a imunologia. Então, pessoal, eu estou no primeiro ano, eu vou deixar para correr atrás disso depois. Quando você chega no último ano, você só tem uma semana acadêmica, você só vai apresentar um trabalho. Só tem um congresso, só vai apresentar um trabalho. Se você está no primeiro ano, só na semana acadêmica já tem 4 trabalhos. Né? Quantos congressos vão acontecer durante esse período? Então, comece agora. Cada passo conta na sua jornada rumo à perfusão. Aqui no nosso ambiente, hoje, pista de corrida, então, já foi dada a largada para quem quer continuar, para quem deseja aí seguir os passos da perfusão. Muito obrigado, eu sempre deixo uma mensagem, né? A perfusão não é apenas uma especialidade, pessoal. É a linha entre a vida e a morte dentro de um centro cirúrgico. Com a batida do coração que volta a pulsar, é a prova do seu preparo, da sua dedicação e da sua coragem de ter alcançado esse lugar. Bom, biomédicos, então a pista está aberta. A perfusão precisa de profissionais apaixonados, preparados e dispostos a fazer diferença no mercado de trabalho. Que essa palestra seja o ponto de largada para a sua jornada na circulação extracorpórea. Bruno Herrera. Eu fiquei de falar para vocês sobre, né, ali um pouquinho de mercado de trabalho. Então, nós acabamos aqui voltando aqui. Se quiser tirar o meu slide, para eu parar de compartilhar. Aí, Brunão, agora tá funcionando o esquema aqui. Tá me ouvindo bem? Estou ouvindo bem. Perfeito. Só para concluir para essa galera, então, com relação ao mercado de trabalho, pessoal, é um mercado aquecido hoje, né? Se formam poucos cirurgiões cardiovasculares e poucos perfusionistas, né? Então, é um mercado equilibrado. Então, eu não sei se você está no primeiro ano, no último ano, e ainda vai passar pela pós-graduação, se o seu curso vai durar 1 ano, vai durar 2 anos, como vai estar lá na frente, tá? E aí, uma polêmicazinha que foi levantada, né, com aquele vídeo que nós postamos, Thiago, com relação mas é muito baixo no início. Pessoal, o que vocês precisam entender é que dentro de um serviço de cirurgia cardiovascular que está se iniciando, ele pode começar com 1 cirurgia por semana, são 4 no mês. 2 cirurgias por semana, são 8 no mês. E nós trabalhamos com produção. Então, enquanto esse serviço não alcance um maior número de procedimentos, não vai ter como se produzir ou ter o recurso para isso. Então, você começa devagar e aí você vai alavancando. Bom, toda carreira, ninguém chega no sucesso no primeiro dia. Né? Nós temos vários altos e baixos. Acho que a Bel comentou isso, né, no começo. Ela não queria iludir ninguém. Né? Existe um preparo, existe um planejamento, e na perfusão não é diferente. O caminho é longo, mas é muito bom. Eu sou né, suspeito em falar, mas eu não me arrependo, sou um apaixonado pela biomedicina, sou um apaixonado pela perfusão, tenho orgulho de ser biomédico, tenho orgulho de ser perfusionista, e digo que é uma área que traz uma rentabilidade maior
do que a grande maioria das áreas dentro daquele leque da biomedicina com mais de 30 habilitações. Pessoal, espero ter aí, alcançado o objetivo, trazer um pouquinho sobre a perfusão. Vai ter mais perfusão, né, com o Bruninho Cerqueira. E é isso. Tiago, mais uma vez, muito obrigado. Equipe Cursal, vocês são maravilhosos. Eu não falei no início, mas também faço parte aí do corpo docente da pós-graduação em análises clínicas, módulo de bioquímica, e é isso. Só no coraçãozinho. Muito bom, Brunão, meu querido. Sempre um prazer ter você aqui. Ô, Bruno, muito obrigado. Eu vou ler uma pergunta só. Alguém coloca na tela aí pra gente, por favor? Que eu vou ler uma pergunta por causa do horário, né? Pra gente não estourar o horário, gente. Sigam lá, @Mundo da Perfusão. Brunão, faz aí o seu sorrisão do coração para poder fazer... Ai, meu Deus, eu vou derrubar isso aqui. Para poder fazer o print do nosso workshop. 3, 2, 1...